E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aí para a gente meio que dar continuidade, né, às nossas discussões aí sobre a história, né, e o sentido da história enquanto ciência, né, como a história ela funciona, né, e alguns aspectos, alguns conceitos que são fundamentais de a gente entender, né, quando a gente trata de história, né, quando a gente está discutindo essas questões, tá? Então a gente já falou sobre diversos aspectos da história, né, aspectos metodológicos, como a história é escrita, né, o que são as fontes históricas, quais são os tipos de fontes históricas, a gente já comentou bastante sobre todas essas questões. Hoje, no entanto, a gente vai falar sobre mais uma, né, uma área específica da história, né, que é sobre a cultura material, né, a preservação daquilo que nós consideramos patrimônio, né, aquilo que é produzido e deixado para gerações seguintes como um elemento de identificação, né, de veneração religiosa, ou uma prática, ou uma dança, e por aí vai. Tá? Então hoje a gente vai começar a comentar um pouco sobre o que é o patrimônio, né, o patrimônio cultural. Né? É importante destacar que basicamente toda sociedade possui patrimônio, né? Basta que se percebam, né, a importância desse patrimônio, que esses patrimônios eles possam ser, vamos dizer assim, preservados pelo poder público. Né? Então, nós possuímos patrimônios culturais, né? Patrimônios, enfim, o mundo inteiro, né? O ser humano, ele está todo momento tá produzindo esse patrimônio. E, e aí a história ela vai também, né, pensar sobre esse patrimônio, né, juntamente com outras disciplinas, como é o caso da arqueologia, que investiga os objetos, os monumentos e tal. A história ela também vai investigar sobre isso. Então, o que é um patrimônio cultural, né, para a gente poder entender? Patrimônio cultural, pessoal, ele é um legado deixado pelos antepassados de uma sociedade, óbvio, né? Geralmente uma coisa, eu não vou nem dizer objeto, porque nem todo patrimônio cultural ele necessariamente é um objeto, pode ser uma receita, pode ser uma música, tá? Mas ele é uma coisa, né, que é produzida pelo ser humano, né, e que se torna um elemento de grande importância para essa sociedade, seja porque tem uma importância identitária, né, quer dizer, uma identificação por aquela coisa, ou porque tem uma característica tradicional daquela sociedade, por exemplo, uma dança, né, você tem a dança tradicional, você tem uma prática, né, uma receita tradicional, como a gente sempre fala, né, é muito comum quando a gente vai fazer feira de ciências, né? Quando tinha feira de ciências ou as semanas culturais, que você tinha ali uma região, aí sempre tinham os pratos tradicionais, né? A culinária tradicional daquela região. E isso faz parte justamente do que nós chamamos de patrimônio, né? A culinária, essas danças, essas músicas regionais, essas músicas locais, elas fazem parte de um conjunto, né? De elementos que a gente chama de patrimônio cultural. Tá? É, esse patrimônio, né, ele é considerado justamente, né, um bem de valor, né, que é deixado por uma geração, né, para as demais, certo? Então, basicamente, hoje, né, se entende que é necessário é, preservar esse patrimônio, seja para preservar a identidade, seja para preservar a memória de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, né? E para isso, né, surgiram ao longo aí do século, principalmente a partir do século XIX, do XX, né, quando a história ela vem se tornar um elemento unificador, né, que inclusive vai trazer as características, né, do que nós conhecemos como sendo as nações. Começam a surgir esses órgãos de preservação, né, órgãos que têm como objetivo preservar esses objetos, esses monumentos, para que eles permaneçam, né, para que eles possam sobreviver ao tempo, né, já que muita coisa se perde ao longo do tempo. Então, basicamente, hoje existe uma série de ações que são tomadas pelo poder público, né, que visam preservar esse objeto. Né? A principal dessas ações é o tombamento, né, como se chama tombamento, ou registro. Né? Basicamente, o tombamento ou registro é uma ação realizada geralmente por um órgão público, no caso do Brasil é o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e ele ao tombar um prédio, né, quando ele tomba um prédio, ele tomba algo, ele vai
realizar uma série de ações de manutenção, de restauração, de conservação para que esse objeto, para que esse bem, ele possa durar o máximo possível, tá? O máximo possível, que ele possa permanecer ao longo do tempo, né? Sem que ele desapareça. O patrimônio cultural, pessoal, ele pode ser dividido em duas categorias, né? Vamos botar assim. Então, a gente tem o patrimônio material, né? Patrimônio cultural material, que seria o conjunto dos bens físicos, né? Ou seja, aqueles que podem ser tocados, observados, e que são móveis ou imóveis, né? Como, por exemplo, sítios arqueológicos, os centros históricos, né? As cidades históricas, fotografias, acervo de museu, vídeo, enfim, aquilo que pode ser tocado, né? Aquilo que pode ser físico de maneira geral, então um monumento, uma estátua, uma praça, uma arquitetura de uma determinada região, sei lá, um sítio, né, de escavação arqueológica e por aí vai, né? Então assim, essas categorias elas servem apenas para a gente poder distinguir a natureza do patrimônio, né? Então quer dizer, você tem os patrimônios materiais de uma sociedade e você também tem o patrimônio imaterial, que é justamente conjunto dos bens, né? Ou seja, que não obedecem, né, justamente aquilo que a gente acabou de falar, ou seja, que não são físicos e que não tem como a gente manipulá-los, né, fisicamente falando. Então, por exemplo, são práticas culturais, né, de uma coletividade, de uma sociedade, de um grupo. Ou seja, por exemplo, uma celebração popular, sei lá, vamos pensar aí, a festa junina. Pronto, a festa junina ela é um patrimônio, né? É um patrimônio cultural e material. Mas eu tenho como pegar a festa junina e guardar ela? Não tenho, né? Ela é uma coisa imaterial. A festa junina ela é uma série de coisas, né? Uma série de práticas. É a dança, é a música, é a culinária daquele momento. Então é um exemplo, né? A gente tem saberes tradicionais, por exemplo, a medicina natural, né? O chá, né? Muitas vezes há uma série de grupos, né? Por exemplo, indígenas, que trabalham ainda com a medicina natural, né? Você vai trabalhar com as plantas, fazendo chás e tal, não sei o quê. Então, esses saberes, eles são preservados, né? Uma dança, por exemplo, sei lá, vamos pensar na dança, o frevo. O frevo, ele é uma dança, eu não tenho como pegar a dança e guardar ela, eu não tenho como fazer isso, né? O que eu posso é preservar esse conjunto de saberes, né? Lugares, né? Locais de importância sentimental, identificável, né? Por um povo. Você tem as formas de expressão artística, né? A arte, religiões, certo? Religiões, festas religiosas, práticas religiosas, por aí vai. Então aqui é só um exemplo, só alguns exemplos de como a gente tá cercado de patrimônios, né, culturais, e a gente muitas vezes não percebe. Tá? No Brasil, pessoal, olha só, a instituição que é responsável pela preservação e registro, né, do patrimônio histórico-cultural como eu falei, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o IPHAN ele é o responsável, né, de certa forma, no Brasil todo, por preservar, por fazer o registro, né, de ter ali o seu livro de registro contando todo o patrimônio, por estimular as ações de preservação desse patrimônio, né? Então, quem regulamenta completamente esse processo do patrimônio, da preservação, é o IPHAN. Só que não existe só o IPHAN, tá? No mundo, pessoal, a gente tem a Unesco, né? Então, tanto que, por exemplo, você tem o patrimônio histórico nacional, né? Que geralmente é regido pelo IPHAN e tal, que diz respeito a um determinado país. Então, o Brasil tem o seu patrimônio histórico nacional, a França tem o seu patrimônio histórico nacional, a Inglaterra tem o dela e assim vai. Então, cada país ele vai ter o seu patrimônio histórico, né, local, nacional. A Unesco, né, que é um órgão que faz parte da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, também realiza essa ação, né, de preservação. Então a Unesco, só que a Unesco, como ela faz parte da ONU, né, e ela de certa forma representa o conjunto das nações, a Unesco ela vai definir os patrimônios que são conhecidos como patrimônio mundial ou patrimônio da humanidade. Né? Então existe uma série de patrimônios no mundo inteiro que são preservados, além de serem preservados pelos seus institutos locais, também são preservados pela Unesco por serem considerados patrimônio histórico da humanidade. Né? Então são geralmente
monumentos, né, patrimônios que são considerados de grande importância para a humanidade como um todo, e aí entra lá na Unesco como sendo um patrimônio histórico da humanidade. O Brasil tem vários dos seus patrimônios também são classificados como patrimônio histórico da humanidade, tá? Então aqui eu coloquei aqui, ó, algumas imagens de patrimônios, ó. As pirâmides do Egito e a Esfinge de Gizé, né? Para quem conhece, né? Aí são as pirâmides, pirâmide de Quéops, né? As três pirâmides, né? Quéops, Éfren e Miquelinos são considerados patrimônio da humanidade, só para quem não sabe, protegidos pela Unesco também. Aqui é Ouro Preto, né? Também é uma cidade considerada histórica no Brasil, também é um patrimônio histórico, né? Patrimônio considerado patrimônio histórico, protegido pelo IFAM e tudo mais. Aqui, ó, a gente tem a festa do Bumba Meu Boi, ó. A festa do Bumba Meu Boi, ela é um patrimônio histórico, né? Um patrimônio histórico imaterial, né? Patrimônio histórico imaterial, mas que é preservado também, né? Pelas fantasias, pela música, pela dança, tudo isso aí fica registrado lá no IFAM. A gente tem aqui também aqui Brasília. Brasília também é registrada como patrimônio histórico, tá? Patrimônio histórico da humanidade também, né? Por causa da arquitetura da cidade. A cidade é considerada uma cidade extremamente moderna na sua arquitetura, né? Foi revolucionária ali na sua construção, né? O Oscar Niemeyer ali que vai projetar todo esse processo aí arquitetônico. Então Brasília também é considerado um patrimônio histórico. E o frevo, né? Como eu havia falado já sobre o frevo. Aqui só botei só para citar alguns, tá? Não são só esses. Aí se a gente fosse listar todo o patrimônio histórico do Brasil ou o patrimônio histórico da humanidade, a gente ia passar o resto da semana aqui ou o resto do mês comentando, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Espero ter ficado claro, né? Qualquer dúvida que tenha surgido aí sobre o patrimônio histórico, só mandar para mim lá no Google Class que eu respondo para vocês, tá bom? Então, valeu, muito obrigado por assistir.